Olá, voltamos a falar sobre metas, sobre uma condicionante positivista e sobre outra negativista. Em relação à condicionante positivista, como definir que as metas são algo positivo? Né? Bom, dentro de uma visão empresarial, elas são positivas, né? Como todo mundo sabe, porque elas causam a redução de gastos, né? Elas dão maior eficiência, que gera maior produtividade para a empresa, né? No caso que a gente está abordando o setor bancário, então para o setor bancário. Mas e para o trabalhador? Será que é algo positivo na imposição de metas? Né? Bom, partindo dessa ótica, para o trabalhador, a gente tem conhecimento que o trabalhador, ele, conforme até determina a NR17, o trabalhador, ele não se condiciona, né, de uma maneira positiva em relação a um trabalho fragmentado, né, sob o regime de tempo exíguo. Então, isso acontecendo em relação à atividade ou tarefa de um trabalhador, principalmente no sistema bancário, né, regido sobre metas, e daí a gente precisa também ver se essas metas elas são metas individuais ou coletivas, ou elas são um sistema de metas mistas, que são metas individuais e coletivas. Né? Então, existem várias condicionantes para a gente ver se a meta realmente ela produz algo positivo em relação ao trabalhador, né, em relação à saúde do trabalhador, ou se ela está produzindo alguma comorbidade para esse trabalhador. Né? Então, para a gente ter uma noção clara em relação ao impacto das metas para o trabalhador, principalmente o trabalhador bancário, que é o nosso foco, né? A gente tem que ver se as metas são metas coletivas, né? Se elas são metas coletivas, mesmo que elas sejam abusivas, né? Elas vão estar dentro de um contexto coletivo, então o impacto do trabalhador é um impacto reduzido. Agora, se forem metas individuais, né, que depende do desempenho individual do trabalhador apenas, ou se envolvem metas mistas, que são um bipartite entre metas individuais e metas coletivas, também fica difícil para o trabalhador, né? O impacto para a saúde desse trabalhador é bem maior, né? Quando essas metas são abusivas, evidentemente. Isso por quê? Porque, conforme determina a Lei 10.101, né, que é a lei que dispõe sobre o PLR, a maioria das instituições bancárias, né, elas têm um plano, né, um plano de resultado operacional financeiro, e sobre esse plano de resultado operacional financeiro, essas instituições bancárias, elas colocam para os trabalhadores várias metas, né, sobre produtos e serviços bancários, e essas metas sendo abusivas, né, o trabalhador vai sentir um impacto diretamente e não vai conseguir responder conforme de acordo com a capacidade e com os recursos, né, dispostos pelas instituições bancárias para ele responder aquela determinada produtividade exigida pela instituição. Né? Ou seja, como a gente viu em vídeos anteriores, as metas elas ultrapassam a integridade normal, ou seja, ultrapassa 100% do resultado, certo? Tem metas, como foi dito em vídeos anteriores também, que ultrapassam 150%, que ultrapassam até 750% dos resultados no mês
né? Não é nem no ano, é no mês, que as metas elas são mensais. Agora, o grande vilão, na realidade, das metas é justamente o PNR. Né? Por que é o PNR? Se ele é positivo para a empresa, né, para a instituição, e por que não é positivo para o trabalhador, né, num contexto de metas abusivas? Bom, no contexto de metas abusivas não é positivo para o trabalhador, porque na realidade ele impacta a saúde desse trabalhador. Né? Aí quando a gente pensa, mas saúde do trabalhador, como a gente abordou em vídeos anteriores, um gerente bancário. A gente chega numa agência bancária, vê um ambiente totalmente adequado, né, visualmente falando, certo? E a gente vê a figura do gerente como uma pessoa que tem um certo status, né? Porque a renda de um gerente a gente imagina ser uma renda, uma remuneração que tem uma remuneração condizente com o cargo, né, que ele efetua. Então a gente vê uma pessoa bem arrumada, né, uma pessoa que tem uma posição dentro da instituição, e a gente imagina que a vida dele é tranquila, mas na realidade não é, justamente pelo fator de metas abusivas, certo? E como eu disse, como o PNR influencia negativamente em relação às metas? Bom, da seguinte forma, na maioria dos planos, né, dos planos de retorno, ou seja, de resultados operacionais, as instituições, além de não deixarem claras as regras, né, sobre esse resultado, né, de como o trabalhador tem que fazer para atingir esses resultados, né, na maioria ocorre que nas ACTs, né, ou seja, nos acordos coletivos de trabalho, certo? As metas ali elas estão correlacionadas apenas com o objetivo de produtividade, né? E a maioria das ACTs, se analisadas, o trabalhador responde pelo seu desempenho, pelo nível de desempenho individual, né, numa proporção maior, muito maior do que a instituição bancária, no caso de metas mistas, certo? Que é o que ocorre na maioria do sistema bancário, que são um conjunto de metas individuais com um conjunto de metas coletivas. Então, onde cerca de 70% ou mais das metas investidas pelo PLR, tá, partem da capacidade individual do trabalhador e apenas 30% das metas depende do nível de desempenho da instituição, ou seja, das metas coletivas, né, onde esse percentual é igual ou maior que 70% de metas individuais, né, não configura como PLR, ou seja, como participação nos lucros e resultados, certo? Configuraria como comissão, mas se for comissão, tá, ele está ligado diretamente às verbas salariais, ou seja, está ligado diretamente à remuneração, né, do trabalhador. E é justamente isso, né, que a instituição financeira tenta evitar, né, que seja uma verba integrada à remuneração do trabalhador, certo? Então o PLR ele é pago 2 vezes no período, né, no ano, e as comissões elas seriam comissões mensais. Então o PLR faz, né, junto, é óbvio, com a negociação nas ACTs,
certo? Porque a regra tem que ser clara do PLR, tem que estar corretamente escrito, né, na ACT. Tá? Essas regras, como se faz para alcançar os objetivos das metas, né? Porque as instituições bancárias elas têm um plano, né, para conseguir planejar o resultado operacional de determinado período. Né? Então, isso tem que estar bem claro nas ACTs, né? E geralmente isso não ocorre, certo? Então, é um fator que tem que ser bem observado nas ACTs, tá? Para ver qual é o nível de resposta do trabalhador para o atingimento daquela meta. Tá? Se ultrapassa, se é igual ou ultrapassa 70%, aí a gente tem que pensar, pô, será que realmente deve ser considerado como PLR ou deve ser considerado como comissão? Né? Que aí ela vai ter incidência direta sobre a remuneração, sobre a verba do trabalhador, certo? Então isso tem que ser bem observado. É isso.